E já estamos na pauta dos processos virtuais, eu chamo a julgamento a apelação cível de Juazeiro do Norte, relatoria da desembargadora Regina Câmara. É o 20 da pauta do PJE, o apelante é José Alexandre e o apelado é o Banco Bradesco S.A. Quem requereu sustentação oral pelo apelante José Alexandre, o advogado Júnior Souza Aguiar, inscrito na OAB Ceará, sob o número 38.185-A. São apelantes e apelados José Alexandre e Banco Bradesco S.A. Doutor Júnior Souza Aguiar se encontra presente? Encontra, excelência. Doutor Júnior, Vossa Excelência está com a câmera desligada. Não? Tô ligado, excelência. Tô me enxergando. Doutor Júnior, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para a sustentação oral. Certo. Primeiramente, uma boa tarde ao doutor Ricardo, a eminente doutora relatora Regina Câmara, doutor Carlos Augusto, aos demais desembargadores aqui presentes, seus pares, advogados, serventuários da Justiça. O presente caso trata-se de uma tarifa bancária descontada em desfavor do meu cliente, o senhor José Alexandre, aonde eu vou até pegar um gancho na palavra que o doutor desembargador Carlos Augusto disse hoje. Não sei se foi bem com essas palavras, mas que cada ação ela é diferente, né? Apesar da similitude, ela tem suas nuances. E esse caso aqui do senhor José Alexandre tem lá a sua diferença. Ele tem 77 anos atualmente, analfabeto e agricultor. Por mais de 10 anos, desde 2011, o réu, apelante, agora também apelado, desconta de sua conta valores de seus proventos. E que, na minha emenda inicial, protocolada em julho de 2023, inclusive fiz lá uma pequena somatória que já estavam em torno de R$ 5.317,20 de descontos. Valores estes que atualizados, excelência, somente a nível de atualização e de informação, estariam hoje equivalendo a 20 e poucos mil reais. Isso consta nos autos, na emenda protocolada no dia 13 de julho. É uma grande monta, que para um agricultor analfabeto serviria de muita valia. O banco, devidamente intimado pelo sistema da SAGE, foi revel. Alegou ainda nulidade na sua citação, porém ele foi intimado mediante o sistema e conforme a certidão do dia 7/1 de 2024, comprova que ele foi devidamente, né, citado. E não apresentou defesa, juntando posteriormente a sua defesa intempestiva e ainda assim sem o contrato. A resolução 3.919 do Banco Central de 2010 afirma que a contratação de pacote de serviços deve ser realizada mediante contrato específico. O banco não pode vir aqui com todo o seu corpo jurídico, com toda a sua equipe, poderio econômico, alegar que que houve um erro de sistema e está lá descontando da conta do autor. Logicamente, nobres julgadores, há um dolo aqui, há uma intenção, porque não é só esse julgado que eu vim aqui sustentar nesta primeira Câmara, não foi o primeiro que eu vim sustentar aqui. Por diversas vezes sustentei aqui, doutora Regina, situação semelhante a essa do meu cliente. Tem uma letrazinha maior. A sentença do doutor Luiz Felipe, muito correta e até certo ponto, reconheceu a nulidade dos descontos, né?
E doravante disse que, pelo fato do desconto ser de 40 e poucos reais, o valor não tem cunho indenizatório que possa infligir o dano moral a favor do meu cliente. Ocorre que a gente não está falando de um único desconto, estamos falando de mais de 10 anos de desconto. E esses 10 anos podem ser comprovados pela própria apelação do réu, que juntou documento posterior, ao qual sequer também foram me dado vistas a esse documento, mas lá a gente pode ver que desde 2011 havia descontos na conta do meu cliente. Então, foram mais de 120 descontos. Então, a gente não está falando aqui do único desconto de baixa monta, estamos falando da pessoa analfabeta, agricultora, idosa, 77 anos, de fácil, facilmente enganável, hipervulnerável. Com certeza, uma situação indenizável. Essa aqui, né? Dano moral, nobres doutores, ele é tão subjetivo e singular que até de um simples olhar há de se configurar. Eu apertei aqui. Então eu venho aqui rogar a vocês não só a manutenção da sentença, mas a aplicação do dano moral, de maneira não só indenizatória, compensatória, mas punitiva e educativa. Insta a ressaltar que o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, em seu artigo 102, fala apropriar-se de ou desviar bens e proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, pena de 1 ano a 4 anos e multa. Então, houve aqui não só uma questão civil, houve também uma questão criminal. Ficou escuro a tela. Será que faltou luz? Doutores? Doutor Júnior, tivemos uma interrupção No fornecimento de energia elétrica no meio da fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode reiniciar. Você ia pedir para... Não estamos ouvindo. Excelência, como houve essa quebra de raciocínio da minha parte, eu pedi para ser devolvido o prazo por completo da sustentação. Pode ficar à vontade. Vossa Excelência tem 15 minutos. Perfeito. Cumprimento a todos novamente, em especial a doutora Regina Câmara, relatora deste caso, ao desembargador doutor Ricardo. Doutora Regina, esse caso trata do senhor José Alexandre, um agricultor aposentado, analfabeto, onde, depois de tantos anos de luta, ao se aposentar, o banco passou a tarifar de seus proventos tarifas, né, sem oferecer nenhum serviço e tampouco haver a contratação de tal serviço. O autor, ora apelante, ele é hipervulnerável, 77 anos e analfabeto. O banco vinha descontando de sua conta há mais de 10 anos. Descontos esses que, na conta que eu fiz no início dos autos, uma emenda que foi protocolada em 13 de julho de 2023, em breves cálculos foi constatado mais de R$ 5.000 de descontos. E valores estes, devido ao lapso temporal, estariam hoje em equivalentes, né, atualização, em torno de R$ 20.000. Um valor que para um agricultor desse, uma pessoa que lutou a vida toda, seria de grande ajuda, tanto para a sua saúde, tanto para o seu bem-estar. Então, o banco vinha descontando por todo este período. O banco, devidamente intimado a apresentar sua defesa e contrato, não apresentou, imperando-se assim a revelia. Tal revelia foi constatada
no dia 7/1/2024, né, com certidão acostada nos autos, pois houve aquela intimação eletrônica, né, ao qual o Bradesco faz parte e não apresentou sua defesa. Posteriormente, acostou sua contestação sem qualquer contrato, sem qualquer documento hábil que comprovasse a contratação por parte do senhor José Alexandre. A sentença do Dr. Luiz Felipe, em parte acertada, em outra equivocada, na minha, com toda a vênia de respeito, discordando, reconheceu o direito do autor, porém, Excelência, não reconheceu o dano moral, porque era um desconto de 40 e poucos reais. Doutora Regina, eu chamo aqui até a senhora e seus pares a discutirem, pois não é o primeiro caso que o Banco Bradesco vem descontando de inúmeros aposentados e pensionistas do INSS, cidadãos, essa monta de 30, 40, 50 reais. Não pode vir um banco desse com todo o seu poderio econômico, com todo o seu poderio corpo humano, tecnologia, alegar que foi uma falha do sistema, não houve dolo, foi sem querer, descontei. Não. O banco sabe o que está fazendo, sabe que descontou sem autorização. 10 reais de 10 mil pessoas dá 100 mil reais. É o lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Estamos falando aqui, doutora, do agricultor de 77 anos que teve mais de 120 descontos em sua conta bancária, dos mais variados valores, atualizados hoje ultrapassando 20 mil reais. Até peguei um gancho eu tinha iniciado minha sustentação, pegando um gancho da palavra do eminente desembargador Dr. Carlos Augusto, que cada ação é diferente, apesar da similitude, né? Não foi bem com essas palavras, mas foi com esse dizer. E neste caso aqui, apesar dessa primeira Câmara já ter discutido entre os seus membros, por diversas vezes, esses descontos de tarifa bancária, por vezes sustentei para o doutor Emanuel Leite, por vezes para o doutor Ricardo Patrocínio, entenderam em algumas vezes que não há de se falar em dano moral devido à pequena monta, mas aqui a gente não está falando na pequena monta. Estamos falando de mais de 10 anos de desconto de uma pessoa que sequer entende a vulnerabilidade dele aqui. É um idoso, analfabeto. O dano moral, ele é tão subjetivo, Excelência, e singular, que até de um olhar ele se pode configurar, o dano moral. Neste caso, até trago aqui também a lei do Estatuto do Idoso. No seu artigo 102, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Não estamos falando só da natureza civil aqui, da natureza criminosa. Até faço aqui a solicitação, deixo registrado, que envie cópia destes autos ao Ministério Público para apurar. Porque aqui a gente está falando até de uma questão que toma providência porque é de natureza difusa. E não é a primeira vez que eu venho bater na porta deste respeitável tribunal, desta respeitável primeira Câmara, desses descontos que o Bradesco faz na conta de inúmeros aposentados e pensionistas. E não estamos falando de pequena monta. Há mais de 10 anos o Bradesco vem descontando. Como eu falei, 10 reais de 10 mil pessoas dá 100 mil e é um lucro a qualquer preço, a qualquer custo. E não há nenhuma penalidade ao Bradesco, além de, às vezes, um dano moral de 3, de 2, ou até mesmo um mero aborrecimento, sem ter o caráter punitivo e educativo. Venho suplicar aqui a Vossas Excelências uma punição mais severa, mais dura, para que o Bradesco aprenda
para que ele pense 2 vezes antes de implantar um desconto de uma pessoa hipervulnerável. A Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central determina a contratação de pacote de serviço deve ser realizada mediante contrato específico. O banco só pode descontar da conta da pessoa se houver um contrato autorizando, que não há nos autos. Em sua apelação, inclusive o banco junta documentos ao qual sequer foram me dada a oportunidade de me manifestar, extratos bancários, extratos que iniciam desde 2011. Extratos esses que demonstram que o banco desconta desde 2011 da conta do autor. É difícil querer cobrar de um agricultor analfabeto que ele tenha um discernimento do dano moral propriamente dito. Mas se perguntar para ele, senhor José Alexandre, 20 mil reais fazia hoje falta na sua vida? Fazia, porque hoje eu ganho menos de meu salário mínimo. Com esses 20 mil reais eu conseguiria comprar um alimento, melhoraria a minha condição. Então não estamos falando só de um desconto irrisório, não. E muitas vezes, excelências, com todas as vênias, 1.000, 2.000, 3.000 de indenização, pode até ter lá o caráter indenizatório, compensatório. Mas cadê o caráter punitivo? De onde está o caráter educativo? O Bradesco é uma instituição bilionária. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E não só com este idoso. Com milhares. Eu mesmo patrocinei algumas dezenas de ações que muitas vezes, como já repetindo, me deparei a esta Câmara sustentando. Pedindo a punição mais severa. Não venha me dizer que o banco é inocente, ou faz sem querer, ou é um erro do sistema. Então venho aqui também até relatando que inclusive isso que se configura também como pode ser configurado como apropriação de débito, artigo 168 do CP. Trago também ainda o Estatuto do Idoso. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência. É dever de todos nós prevenir esse tipo de ameaça ou violação à pessoa idosa. Suplico aqui mais uma vez aos nobres desembargadora doutora Regina Câmara, em especial relatora deste caso, que este não é só mais um caso. Tem sim sua nuance. E que pugne por final, que reforme a sentença, tão somente para arbitrar os danos morais em um valor que não tenha só o caráter compensatório, mas sim punitivo e educativo em desfavor do Bradesco, a manutenção da sentença em todo o seu teor, né, restituição dobrada, posterior a 30/3/2021, restituição simples anterior a este prazo, e também que, inclusive, faço aqui, devido à natureza difusa e da violação do Estatuto do Idoso, que seja até remetido esses autos ao Ministério Público. E, por fim, encerro minha sustentação, agradeço a paciência de todos, escusas por ter tomado um pouco mais de tempo nessa sustentação, e uma boa tarde. Obrigado, doutor Júnior Aguiar. Passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Parabéns, doutor, pela sua sustentação oral. Passo a ler o dispositivo do meu acórdão, do meu voto. Infelizmente, eu discordo do senhor. Direito do consumidor, apelações cíveis em ação de anulatória de tarifas bancárias, acumulada com indenização por danos morais e materiais, preliminar arguida pela requerida, cesseamente defesa, rejeitado. Requerida revela a autenticidade da contratação não comprovada, ausência de contrato, desconto indevido, restituição do indébito em dobro, dano moral não configurado, desconto de pequeno valor, mero aborrecimento, recurso do banco conhecido e desprovido, recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido,
caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e por José Alexandre, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jardim, ID 18050541, que julgou parcialmente procedentes a ação anulatória de tarifas bancárias acumulada com indenização por danos morais e materiais. A instituição financeira arguiu de forma preliminar a ocorrência de cesseamento de defesa. No mérito, afirma que a conta utilizada pela parte autora é de modalidade corrente e que ela optou pela adesão aos serviços contratados, não tendo praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais ou materiais. Ao final, requereu a nulidade absoluta em razão do cesseamento de defesa, o afastamento dos efeitos da revelia, excluir ou minorar a multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença e reverter a condenação em danos materiais. Já o autor requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000 e que a devolução do indébito se dê em dobro. Questão em discussão, cinge-se a controvérsia em preliminarmente analisar se a falta de intimação do advogado da requerida caracteriza cesseamento de defesa. No mérito, cinge-se a analisar a regularidade dos descontos efetuados a títulos de tarifas na conta do autor e, se verificada sua irregularidade, se é cabível a condenação da requerida em danos materiais e morais. Razões de decidir preliminares. Cesseamento de defesa. O banco requerido arguiu a ocorrência de cesseamento de defesa em razão da ausência da intimação do advogado acerca do despacho de ID 18050262, que determinou, dentre outras deliberações, a citação da requerida. No caso, não assiste razão o apelante, uma vez que a requerida fora devidamente citada por via eletrônica, nos termos do artigo 246 do CPC, tendo a contagem do prazo contestatório ocorrido na forma prevista em lei. Sendo assim, considerando que a citação da requerida se deu em 7/1 de 2024, a apresentação da contestação apenas no dia 19/7, a deixa em estado de revelia nos termos do artigo 344 do CPC. Mérito. O autor comprovou a ocorrência dos descontos a títulos de tarifa bancária, sexta B, expresso 1, em sua conta, corroborando os fatos alegados na inicial. Em contrapartida, o requerido não cuidou de juntar aos autos o instrumento contratual ou qualquer outro documento capaz de provar a regularidade da contratação, tendo, inclusive, decretar-lhe a revelia. Nessa perspectiva, a imposição de serviços não solicitados constitui prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso 3 do CDC, na medida em que macula o dever de informação e boa-fé objetiva nos negócios jurídicos, sobretudo porque não existe a manifestação da vontade da parte autora. Nos termos da súmula número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Portanto, a instituição bancária deve tomar todas as medidas cabíveis para evitar qualquer fraude, sob pena de arcar com os posteriores prejuízos decorrentes do equívoco. Na senda destas considerações, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da indenização, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Danos materiais, a restituição das parcelas pagas deve ser realizada em dobro, uma vez que os descontos se deram após o marco temporal estabelecido pelo recurso especial 676-608 Rio Grande do Sul, de 30/3/2021, corrigida monetariamente pelo INPC, a contada data de cada desconto, súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ. Danos morais. Embora se reconheça a irregularidade do débito direto na conta do consumidor, reduzindo seus proventos sem contrato válido a amparar os descontos decorrentes do serviço de tarifa, na hipótese lisa, de acordo com os documentos apresentados, somente foi realizado um desconto no valor de R$ 44,31. No ponto, percebe-se que o colendo do STJ já afirmou o entendimento de que apenas descontos de pequeno valor ou quantia ínfima
incapaz de comprometer a subsistência do autor, desfigura a existência de danos morais. Nessa perspectiva, por não restar demonstrada situação concreta de ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, não há que se falar em dano moral. Astrientes. Por fim, postulou a instituição financeira a exclusão ou minoração da multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença. Contudo, tal pedido não deve ser conhecido, uma vez que não consta na sentença qualquer condenação da instituição financeira ao pagamento de astrientes. Dispositivo. Conheço de ambos os recursos para negar provimento à apelação interposta pela requerida e para dar parcial provimento à apelação interposta pelo autor. Dispositivos legais citados: Código Civil, artigo 186, artigo 927, CPC, artigo 246, artigo 231, artigo 335, artigo 373, CDC, artigo 14, artigo 42, artigo 39, resolução número 3.919 de 2010, resolução número 4.196 de 2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, agravo de instrumento no recurso especial número 2.034.933, Distrito Federal, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira turma, julgado em 27/6/2022, TJ de 29/6/2022. STJ, relator ministro Olga Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020. STJ, recurso especial, ministro Raul Araújo, quarta turma, julgado em 2/4/2019. TJCE, acórdão 005-02-2407, 2021, 80-60-084, Guaraciaba do Norte, relator Everardo Lucena II, data do julgamento 25/5/2022, segunda Câmara de Direito Privado. É este o meu voto, Excelência. Obrigado, desembargadora Regina. Como vota, desembargador Abelardo Benevides. Excelência, pela ordem. Pois não? Doutor. A doutora, nos seus fundamentos, fundamentou que só foi comprovado um único desconto, mas está nos autos que foram inúmeros, mais de 120 descontos, e também sobre quanto a minha solicitação de remessa dos autos ao Ministério Público devido à apropriação de desviar valor do idoso. Artigo 102 da Lei do Estatuto do Idoso. Na apelação do réu, comprova-se os extratos que houve mais de 120 descontos. Doutor, eu vou manter o meu voto e vou pedir ao presidente para que faça a remessa ao Ministério Público. Não posso, porque eu não faço parte da turma. Pois então, essa aqui é a atribuição da relatoria. Então, pronto. Vai ser remetido para o Ministério Público. Faça um adendo. A secretaria não dá? Esclarecedor. Eu vou fazer um adendo pedindo a remessa para o Ministério Público. Tudo bem. Como vota o desembargador Abelardo Benevides? Acompanho a relatora. Como vota o desembargador Leite Albuquerque? Parabenizo aí o doutor Causí pela sustentação oral e acompanho Vossa Excelência integralmente, parabenizando. Muito obrigado. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime. Apelo de José Alexandre, conhecido e parcialmente provido. Apelo do Banco Bradesco S.A., conhecido e não provido. Tudo nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Julgamento encerrado. Muito obrigado pela presença do doutor Júnior Souza Aguiar. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Mais julgamento, apelação número 200 da pauta. Apelante: Bonifácio de Alcântara Oliveira. Apelante: Banco Bradesco Financiamento S.A. Apelado: espólio de Nazário Alcântara de Oliveira. Quem requereu sustentação oral pelo apelado foi o espólio de Nazário, foi a doutora Eliana Alves Santos, inscrita na UAB Ceará, sob o número 48.266. Doutora Eliana já se encontra presente. O processo é de relatoria do desembargador Gomes Correia.
E eu indago a doutora Eliana se dispensa a leitura do relatório. Boa tarde. Sim, dispenso. Dispensa a leitura do relatório. Desembargador. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para realizar a sua sustentação oral, doutora Eliana Alves Santos. Boa tarde a todos, quase boa noite. Eu vou ser breve, bem breve. Se trata de uma ação movida pelo espólio de Nazário de Alcântara contra Bonifácio de Alcântara de Oliveira e o Banco Bradesco. Após o falecimento do seu irmão, Nazário de Alcântara, o senhor Bonifácio, o falecimento do Nazário de Alcântara foi 30 de 12 de 2008, há 17 anos, e após o falecimento do seu irmão, ele sacou, dia 9 de 1 de 2009, valores da sua conta, ou seja, após 10 dias da morte do irmão, vítima de latrocínio, na cidade aqui foi um crime de muita repercussão, muita comoção social, onde o falecido deixou 2 filhos menores, um com 11 e outro com 13, e o senhor Bonifácio, irmão da vítima, não teve o menor apreço por a família do falecido, seu irmão, como também desconsiderou qualquer herança dos filhos do falecido, como também da companheira, que era eu na época, que sou advogada em causa própria. E o crime foi um crime que causou muitas informações nos meios de comunicação da cidade. O Banco Bradesco, o gerente na época, era muito amigo do Bonifácio e, no entanto, disse em defesa que tinha com procuração, o que nunca apresentou nos autos. Também sacou o saque de 99.140, logo em seguida teve outro saque de 3.473. O senhor Bonifácio também, no decorrer desse período, também vendeu um veículo de propriedade do senhor Nazário, do falecido, sem nenhum documento dos herdeiros que comprove a transferência, vendeu de forma fraudulenta, transferência num cartório de Lavra da Mangabeira, onde não comprova, onde não apresentou também nenhum comprovante na defesa dessa venda desse veículo, dizendo, primeiro, ele se contradiz muito nas suas defesas, dizendo que não sabe, que não vendeu o veículo, depois ele diz que vendeu, mas não sabe a quem vendeu. O banco diz ter procuração, que o senhor Bonifácio apresentou procuração e nunca apareceu essa procuração, em nenhuma defesa deles apareceu nenhuma procuração apresentada, como também o senhor Bonifácio vem ocultando o patrimônio para não arcar com a responsabilidade, colocando o patrimônio em nome do filho, para não ter nenhum patrimônio no nome dele quando chegar ao fim da ação. O que eu peço aos senhores é que mantenha a decisão de primeiro grau, como também majore
os danos morais, tanto do banco como do Bonifácio, devido uma vida de duas crianças que, na época, não tinha entendimento do que estava acontecendo, porém, o senhor Bonifácio, muitas vezes, iludiu a cabeça de dois menores, que era um de 11 e um de 13, dizendo que ia pagar os estudos para que ninguém fizesse nada, inclusive eu. Essa ação foi um dos motivos de eu ter me informado em direito para que justiça fosse feita contra a favor dos meus filhos. Então, eu advogo em causa própria e peço a todos os senhores que mantenha essa decisão de primeira instância, como também majore os danos morais do Bonifácio e do banco. Agradeço a todos. Muito obrigada. Quem agradece é a Câmara, doutora Eliana Alves. Com a palavra, o relator desembargador Gomes Correia. Pois não, senhor presidente. Parabenizar a doutora Eliana aí pela sustentação oral. Doutora, nós, senhores eminentes pares, nós estamos aqui, a proposta de voto é no sentido de manter, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor do dano moral de R$100 mil para R$5 mil para o banco e de R$3 mil para o apelante Bonifácio Alcântara Oliveira, né? É tão somente isso. A proposta de voto é nesse sentido, bem resumido, é simples, direto e na linguagem do povo, né? Conforme falou do desembargador Zé Ricardo. É o voto, senhores. A palavra, desembargadora Regina Câmara. Um voto, desembargador Abelardo Benevides. Renovo os cumprimentos a todos. Eu mergulhei bem nesses autos, figuradamente aí mergulhei, e a minha dúvida era só essa em relação mesmo aos danos morais. A sentença é muito bem lançada pelo Belo, Renato Belo e tal, mas os valores realmente ficaram em patamares mais elevados, inclusive da parte do particular em relação ao Bradesco. Ficou aí. Eu já até votei provisório. Vou fazer uma sugestão que se elevasse um pouco essa não reduzisse tanto do Bradesco, deixasse pelo menos 10 mil. A instituição grande, 5 mil para ele, me perdoem até a expressão, vai fazer cócegas. Não, excelência, né? Vamos fazer 10 deixar mil os 10 mil para o Bradesco e isso. permanece no particular o mesmo valor. O mesmo valor, os 5 mil ou 3 mil? 5 mil. O mesmo valor dos 5 mil. Pronto. Relatoria incorpora a proposta de voto do eminente desembargador Abelardo Benevides, desembargadora Regina Câmara. Pronto. Também adere. Ok. Eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte. De forma unânime, apelo de Bonifácio de Alcântara Oliveira, conhecido e parcialmente provido. Concordo. Apelo do Banco Bradesco Financiamentos S.A., conhecido e parcialmente provido. Tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. O julgamento se encontra encerrado e eu agradeço a presença da doutora Eliana Alves perante esta primeira Câmara de Direito Privado. Boa tarde, doutora Eliane. Boa tarde. Só para ressaltar que isso foi há 17 anos. Então, R$5 mil. Muito obrigado, doutora Eliane. O julgamento se encontra encerrado. Já anunciei o resultado. É corrigido. É corrigido. Corrigido. Vai dar só 5, não. É. Nem só 10. Perfeito. Chama julgamento apelação civil de Fortaleza. Apelante Ana Paula Ferreira Gomes do Nascimento. Apelado residencial Elbor, condomínio Parque Clube Fortaleza 2. Relatoria desembargador Gomes Correia. Quem requereu sustentação oral pela apelante foi o doutor Sérgio Gurgel Carlos da Silva, OAB Ceará, número 2799. Doutor Sérgio Gurgel Carlos da Silva se encontra presente?
Secretaria informa que o doutor Sérgio Gugel está ausente da sala virtual. Eu já, com a permissão do relator, anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, pela ação conhecida e parcialmente provida. Julgamento encerrado. Como julgamento, a apelação cível do número 30 da pauta do PJE, relatoria da desembargadora Regina Câmara. Apelante, Adriano Linhares dos Santos. E apelada, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. Quem requereu sustentação oral pela apelada Facebook foi a doutora Joana Elisa Loureiro Ferreira Guilherme, que já se encontra presente e eu indago se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. Boa tarde, doutora Joana. Boa tarde. Vossa Excelência também dispensa a leitura a própria sustentação oral, tendo em vista que falaria pelo Facebook, não é isso? Exato, Excelência. É o apelado. No entanto, o processo já se encontra unânime na votação provisória e é pelo desprovimento do apelo de Adriano Linhares dos Santos. Nesse sentido, é que eu indago se tem interesse na sustentação oral. Dispensa a sustentação oral, tendo em visto o resultado, Excelência. E anota a dispensa da sustentação oral e eu anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, pela ação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia, julgamento encerrado. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Doutora Joana. Perdão, relatoria desembargadora Regina Câmara, corrigido. Chama julgamento a apelação cível número 69 da pauta do PJE, relatoria desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. É apelante Francisca Alves da Cruz, é apelante também Banco Bradesco S.A. Apelados Banco Bradesco S.A. e Francisca Alves da Cruz. Quem requereu sustentação oral pela senhora Francisca Alves da Cruz foi a doutora Yara Gomes Almeida, OAB Ceará 49.061. Doutora Yara se encontra na sala virtual. Yara com H e Y. Diante da ausência atestada pela Secretaria da Câmara, eu anuncio o resultado do julgamento. Apelo de Francisca Alves da Cruz, conhecido e não provido, e apelo do Banco Bradesco S.A., parcialmente conhecido e não provido, tudo nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Toma julgamento, apelação cível, número 56 da pauta do PJE, de minha relatoria, José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante, Banco Pan S.A. e apelada Maria Firmino da Silva. Quem requereu sustentação oral pelo apelante foram os advogados Diego Soares Cruz, Emily Novaes Eyer e Henrique Gonçalves Ferreira Mendes e também Pamela Guiotti Matheus Paim. Alguns deles se encontram presentes na sala virtual. É o 56 da pauta do PJE. Aqui, Henrique. O Henrique Gonçalves Ferreira Mendes, né? Doutor Henrique Gonçalves Ferreira Mendes se encontra presente na sala virtual. OAB Minas Gerais 222.830. Se encontra presente. Doutor Henrique Gonçalves Ferreira Mendes, OAB Minas Gerais 222.830, se encontra presente, está sendo chamado para realizar a sustentação oral pelo apelante Banco Pan S.A.
Aí eu preciso falar com ele. Ele, se eu, como é que eu falo com ele? Eu não sei o número do celular dele. Não, sim, você pode. Não, você pode perguntar. Foi perguntei, ver se tu consegue aí pelo chat. Doutor Henrique, nós não estamos vendo e nem ouvindo Vossa Excelência, apesar de constar que se encontra na sala virtual. Por acaso Vossa Excelência poderia ingressar na sala virtual pelo celular? Aparelho de celular, se for possível? Sai do sistema atual e entra na sessão pelo aparelho de telefone celular. Não estou conseguindo habilitar. Aqui no chat. A secretaria vai colocar o link da sala virtual pelo chat. Está indisponível? Doutor Henrique, o link já se encontra disponibilizado para Vossa Excelência no chat. Vossa Excelência poderá ingressar na sessão pelo celular por intermédio desse link. Saiu? Aí. Bota aí o PJP 56 da pauta aqui. Eles conseguem nada para acabar. Você está logado, você está logado. Isso vai atualizar aqui. Atualizar. Ah, isso é demais. Até demais. Bom, o advogado não se encontra presente, eu vou prosseguir. Se ele ingressar, a gente retoma o julgamento. Seria o último da sustentação oral. Então, vamos passar para os pedidos de vista. Apelação número 130 da pauta. Apelante e apelada Otília Maria Salles de Oliveira e outros. Apelante e apelado Banco do Brasil S.A., relatoria do desembargador Emanuel. Quem pediu vista foi o desembargador Carlos. Eu pedi até para ficar para a próxima aí. Desembargador Carlos, não. Vista renovada. Pronto. É aquele do phishing. É, do phishing. Não é isso? Vista renovada. Apelação Civil de Fortaleza, número 368 da pauta de hoje, relatoria do desembargador Gomes Correia, apelante MDCE TBR Construções SPE Limitada e apelada Karine Lima de Souza. A síntese do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo pelo sistema provisório na sessão do dia 26 de fevereiro do ano em curso, o eminente relator apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, sendo acompanhado pela excelentíssima senhora desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Processo republicado para a sessão do dia 26 de março de 2025. Dago ao eminente vistor, desembargador Benevides, se encontra em mesa. Isso, presidente. Renovando
os cumprimentos a todos. O processo é simples, mas eu não tinha me detido sobre ele naquela oportunidade, e o fiz posteriormente. O eminente relator conheceu e negou o provimento à insurgência, eu estou o acompanhando, basicamente porque, neste caso, há de ser mantida a sentença, porque não houve um mero dissabor, foi um atraso longo na entrega do bem, né? Então, eu também estou conhecendo e negando o provimento, acompanhando integralmente o voto da relatoria. Anunciei o resultado do julgamento, apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. Processo número 331 da pauta é o agravo de instrumento em que é agravante Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, e agravado Igor Francisco Pinheiro Padilha, relatoria desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. A síntese do julgamento é a seguinte: esse processo que pediu vista foi o desembargador mal liberado. Foi, depois devolveu. Devolveu sem proferir o voto. Aí o Vossa Excelência... Aí veio para mim e eu vou proferir o voto agora. Está com o voto em mesa. Eu já lancei uma declaração de voto. Tá. Então, vou proferir a síntese do julgamento. Após o enunciado do processo pelo sistema do voto provisório na sessão do dia 25 de setembro de 2024, a eminente relatora apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Após apregoado o feito na sessão do dia 18 de dezembro de 2024, o excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que havia pedido vista dos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento. Na sequência, a eminente relatora ratificou o seu voto conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Tem uma divergência aqui. Em seguida, o desembargador Mauro Liberato pediu vista dos autos para o exame da matéria. Nesse interregno, o desembargador Mauro Liberato saiu da Câmara para exercer o cargo de vice-presidente do tribunal. Quem recebeu o processo com vista foi o eminente relator, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, a quem eu concedo a palavra para proferir o voto. Obrigado, presidente. Vossa Excelência já mencionou aí, já fez um relato circunstanciado. Esse processo foi trazido inicialmente com o voto da eminente, da relatoria da eminente desembargadora Regina. É aquela questão já usual e hoje até pacificada aqui na Câmara. A gente vê um julgamento pontual aqui e ali no tribunal, outro também no STJ, às vezes divide. Mas aquela questão do fornecimento de medicamento do canabidiol, pela operadora de plano de saúde, houve aí resignação contra a sentença, que julgou improcedente o pleito, medicamento no uso domiciliar, exclusão da cobertura contratual. A desembargadora relatora negou o provimento, neste caso aqui, negou o provimento à insurgência. O desembargador Emanuel pediu vista e instaurou a divergência. Em seguida, o desembargador Mauro pediu vista e, em face de ter sido eleito e assumido o cargo de vice-presidente, devolveu os autos para a secretaria e cabe-me agora proferir o meu voto. Eu lancei aí uma declaração de voto, acho que são 20 laudas, e até mostrando, né, às vezes esses julgamentos díspares, né? Mas menciono até que hoje na Câmara não tem mais essa divergência. Hoje, naquela época, a desembargadora Regina trouxe aquela compreensão
Mas hoje mesmo, eu já acompanhei o voto da desembargadora Regina com o entendimento que prevaleceu posteriormente. Eu cito aqui voto da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Carlos Augusto, desembargador Emanuel, e inclusive da desembargadora Regina, e o meu da minha relatoria, do dia 5 de março, também nessa compreensão. Pelo fornecimento do canabidiol. Hein? Pelo fornecimento. Não, é Pelo não fornecimento fornecimento. nessa situação, Isso, domiciliar e tal. Por isso que eu estava... Tem. Eu indaguei porque eu estava achando estranho, porque a minha posição era realmente pela negativa. Então, talvez eu tenha me expressado aqui, troquei a expressão. Hoje foi julgado um aqui, eu e a desembargadora Regina acompanhamos o voto do eminente desembargador Carlos Augusto nesse sentido, igual a esse voto que eu estou trazendo. Hein? Negando, dando provimento à insurgência. Então, eu estou aqui acompanhando a divergência instaurada pelo desembargador Emanuel, e conhecendo e dando provimento ao recurso intentado pela Unimed, Fortaleza, e tal, reformando a decisão interlocutória de páginas tais, proferida no processo tal, que havia concedido a tutela provisória em favor da parte, ora agravante, por entender ausente a fumaça de bom direito que faz com laço na fundamentação exposta. Então, adiro à divergência que, reitero, na prática, hoje nem mais existe na Câmara. Meu voto é nesse sentido. E eu lancei aí, hoje pela manhã, essa declaração de voto está aí no sistema. Então, Vossa Excelência, em resumo, dá provimento ao agravo da Unimed, acompanhando o voto do eminente relator, acompanhando o voto da divergência. Inaugurado pelo desembargador Albuquerque. Desembargadora Regina quer se manifestar? Eu tenho que... Agora não. Eu tenho que olhar aqui. Eu acho que não pode pedir vista, porque é a segunda, né? Na sessão do... Mas esse do desembargador Carlos Augusto não foi votado ainda, não? Na sessão do dia 18 de dezembro, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que havia pedido vista dos autos, colocou em mesa. Na sequência, o desembargador Mauro Liberato pediu vista. É o segundo pedido de vista coletivo. É o pedido... Vossa Excelência está... Hoje. Tem um do eminente desembargador Carlos Augusto, que eu olhei hoje de manhã, eu e a desembargadora Regina acompanhando, de acordo com esse voto. Eu acho que Vossa Excelência também. Desse hoje. Dê uma olhadazinha aí. Esse desembargador Carlos Augusto já foi julgado? Acho que não. Só vai ser anunciado, né? Vai. Falta só ser anunciado. Estou com ele aqui na tela. Nós votamos hoje, não eu pode e ela. pedir vista novamente, não. Tem duas vistas. 1405. É o quê? Não vai mudar o voto. Vai manter, então vai anunciar o resultado. Então vai anunciar o julgamento. Mas eu cito o voto de Vossa Excelência aqui. Eu sei. Mas eu vou manter o voto. Certo. Nem que eu seja voto de sim. Pronto. Então vou anunciar o julgamento, que é, por maioria, agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto divergente do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, acompanhado pelo desembargador Abelardo Benevides, vencida a desembargadora Regina Câmara. Julgamento encerrado. Ok, Jennifer? Concluído esse aqui. Está aqui. Chama julgamento o agravo de instrumento número 264 da pauta. Agravante, Unimed Fortaleza. Agravada, Paula Gabriele Nepomuceno Mendes. Relator, desembargador Gomes Correia. Síntese do julgamento. Após anunciado o processo pelo sistema provisório na sessão do dia 23 de outubro de 2024, o eminente relator apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento. Na sequência, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Processo republicado para a sessão de hoje, dia 26 de março de 2025. Eu indago a eminente desembargadora Vistora se o processo está em mesa. Desembargador Carlos. Relator. Aí daqui está tudo normal. Aqui está ok. Faltou isso. Gente, eu acompanho, né? Não, eu tinha votado já. Como vota o desembargador Abelardo Benevides? Tem que dar acordo. Com a relatoria. Então, anuncio o resultado, que já se encontra unânime. A turma julgadora conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento unânime se encontra encerrado. Quem? Não, está assistindo quem? Quem lavra de não foi vencido. Foi vencida quem lavra é o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Vencida a desembargadora Regina Câmara, naquele do canabidiol. Pronto, agora concluímos os processos com pedido de vista. Vamos para os processos. Esse aqui é não votado, não, extra pauta. Não, vamos os extra pauta, que já se encontram unânimes, é o conflito de competência número 1 da pauta. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Sobral, Ceará. O número 2, extra pauta, é o conflito de competência, cujo resultado é o seguinte: relatoria da desembargadora Regina Câmara. A turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 2ª Vara Civil da comarca de Canidé, o suscitado. O conflito de competência número 3, extra pauta, relatoria também da desembargadora Regina Câmara, tem o seguinte resultado: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 2ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, o suscitante. O conflito de competência número 4 da pauta, também da relatoria da desembargadora Regina Câmara, tem o seguinte resultado: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 8ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, o suscitado. O conflito de competência número 5 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, tem o seguinte resultado: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 5ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, o suscitante. O extra pauta do processo judicial eletrônico, PJE, número 108 da pauta, relatoria da desembargadora Regina Câmara, o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 19ª Vara Civil da comarca de Fortaleza, o suscitante. O conflito de competência número 109, extra pauta, relatoria do desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, o resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 19ª Vara Civil de Fortaleza, o suscitado. Vamos agora para os processos não votados no sistema provisório do PJE. Só do PJE? Vamos começar pelo ESAG. Processo número 54 da pauta. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque.
Processo número 54 da pauta. Número ESAG 016-5280-27 de 2013. Apelante, ABV Incorporações e Participações Limitada e outros. Apelada, JVL Participações S.A. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Faltam votar só o desembargador Gomes Correia, eu votei neles. Qual é o número? 54. Ah, peraí. Ah, aí tinha um outro com o relator. Anuncio o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque, julgamento encerrado. 54? 13? Mas eu estou no PJ. Eu estou no ESAG. Estou no ESAG. Estou no ESAG. Vamos, na sequência, o processo número 61 da pauta. Apelação civil 024-93-30-39 de 2020. Apelante João Batista da Silva e apelada JBL Fomento Mercantil Limitada. Relatoria desembargador Emanuel Leite Albuquerque. É o 61. Desembargador Leite Albuquerque dá parcial provimento à apelação civil. Em síntese, a emenda é a seguinte: direito processual civil, embargo de terceiro, penhora de imóvel adquirido de boa-fé. Promessa de compra e venda sem registro. Súmula 84 do STJ. Possibilidade de desconstituição da penhora. Recurso parcialmente provido. Desembargador Leite Albuquerque, eu não proferi o voto, esse voto foi colocado já no final da manhã. Se Vossa Excelência não se incomodar, eu gostaria de pedir vista e, ao mesmo tempo, deferir esse pedido de vista. Ponto. Pronto. Pronto. Tá, então... É penhora judicial. É penhora judicial de execução de bem não levado a registro, de promessa de compra e venda não levada a registro. Então, o Excelência retira de mesa, a gente, na sessão seguinte a gente examina. E, na sequência, a apelação, o processo número 61 da pauta é retirado de mesa a pedido do eminente relator. Julgamento suspenso. Apelação civil, número 65 da pauta, é conexa, né, desembargador Albuquerque? Apelação civil, número ESAG 024-9577-20, de 2020. Apelante Jaqueline Priscila da Silva. Apelada JBL, Fomento Mercantil Limitada. E apelada também DWS, Incorporação e Participações Limitada, ME. Relatoria de desembargador Albuquerque. O relator retira, é a mesma situação, é conexo, né? A mesma JBL. Ah, pronto, agora eu lembrei. Não, aí existe apenas uma escritura de compra e venda. Poucos dias depois, essa LDO, não sei o quê, fez um empréstimo com essa JBL e deu em hipoteca. Pois é. Mesma situação do outro. Mesma situação do outro. Porque foram dois que entraram nisso aí. Tá. Eu penso que é dentro dessa caminhada aí. Mas, de qualquer forma, tá. Eu retiro. Vossa Excelência não teve tempo de analisar? Ótimo. Viu? Retiro. Dois votos. Bom, vou olhar para a minha assessoria. Dois votos. São dois, é? Isso.
Então, Não, mas tá bem. processo número 65 da pauta, retirado de mesa a pedido do eminente relator, julgamento suspenso. Mas Pode. foi em 79, pode. Esse É. negócio, né? Deixa eu ver aqui. Apelação cível de São Benedito, número 83 da pauta. Loucura, viu, desembargador? Apelante Antônio Senhora Alves de compromisso. Souza e apelada Maria das Graças Escriturou. Batista Araújo. Mas ficou 8 dias. Relatoria de desembargador Leite Albuquerque. Essa empresa fez um dinheiro. Processo, falta votar desembargador Gomes Correia. E 83. 83 da SAG. a hipoteca, deu em hipoteca. Em poucos dias que havia Relator, vendido. excelência. Anuncio o resultado, que já se encontra unânime. Apelação cível 000-9269-27 de 2017. Apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, julgamento unânime se encontra encerrado. Agravo de instrumento é o 180 da pauta. Agravante, Sicredi Ceará, Cooperativa de Crédito do Estado do Ceará. Agravada Zilce Maria Costa Lima de Queiroz. Relator José Ricardo Vidal Patrocínio. Falta votar o desembargador Gomes Correia. Qual é, excelência? 180. SAIS. Com relator, excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. Agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Chama a julgamento o agravo de instrumento número 181 da pauta. Agravante Lida Maria da Silva e agravada Claro S.A. Com relator, excelência. Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento já se encontra unânime. Eu vou anunciar o resultado. Agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Julgamento unânime encerrado. Chama a julgamento a apelação civil número 184 da pauta. Apelante PMRAN e apelado MJMA. Relatoria de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Falta voltar desembargador Gomes Correia. Com relator, 184. Com relator. Anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. Apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. E é unânime. Apelação civil número 350 da pauta. Relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Apelante Marília Lopes Camelo. E também apelante Diógenes Cruz Rolim Esmeraldo. E apelado Romel Borges Pinto. Falta votar o desembargador Gomes Correia. Qual é, excelência? 350. Com relator, excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. Da sentença. Apelação conhecida e provida. Os termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Apelação civil de Fortaleza, número 351 da pauta. Apelante Marco Roberto Dantas de Vasconcelos e outra. Apelada Marília Lopes Camelo e Diógenes Cruz Rolim Esmeraldo. Relator desembargador Leite Albuquerque. Falta votar desembargador Gomes Correia. Com relator, excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. Apelação conhecida e provida nos termos do voto do eminente relator. Julgamento unânime e ponto encerrado. Concluímos, né? Agora vamos para o PJE. Não votado no PJE. Apelação civil número 13 da pauta do PJE. Apelante Antônio Neto Victor e apelado Banco Itaú Veículos S.A. Relatoria da desembargadora Regina Câmara. Falta votar o desembargador Leite Albuquerque. Pois não, estamos aqui, suas ordens. Respeitar a antiguidade. Antiguidade, né, desembargador?
É o ar-condicionado, né? Eu reclamo. Aí foi. É por causa Aí o desligaram foi a central, né? É só aumentar a potência desse aqui, não? E o gabinete é a desembargadora Regina Câmara. Tá, posso anunciar, né? Compõe e anuncia o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, pela ação conhecida e não provida nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara, julgamento encerrado. Pela ação civil número 14 da pauta do PJE, também da relatoria da desembargadora Regina Câmara, apelante José Mauri Bento Costa, apelado Banco Itaú Veículos S.A. e apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A., faltando o voto do eminente relator desembargador Leite Albuquerque. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento, que já se encontra unânime, apelação conhecida e não provida nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Apelação civil número 38 da pauta do PJE, apelante Antônio Márcio Cardoso e apelada MOB Serviços de Telecomunicações Limitada, igualmente faltando o voto do desembargador Leite Albuquerque. Todo. Anuncio o resultado do julgamento, que já se encontra unânime. Apelação conhecida e não provida nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Chama a julgamento. Apelação civil também da relatoria da desembargadora Regina Câmara. Número 38 da pauta do PJE, apelante Antônio Márcio Cardoso. Essa aqui já foi, né? 38 já foi, não foi? Já foi julgada, apelação conhecida e não provida. Agora, na sequência, tem a julgamento, a apelação número 49 da pauta, desembargador Abelardo Benevides já confirmou o voto acompanhando a relatoria. Apelante Banco Bradesco S.A., apelado Francisco Mariano Nonato, apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. O 50 da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Gomes Correia. Pronto. Desembargador Benevides também acompanha o eminente relator. O julgamento já se encontra unânime. E o resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. Apelação civil da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante Maria das Dores Vieira Marcos. Apelante Banco Mercantil do Brasil S.A. e apelados Banco Mercantil do Brasil S.A. e também a senhora Maria das Dores Vieira Marcos, faltando votar a eminente desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Número 61 da pauta do PJE, relatoria desembargadora. Doutor, acompanhando? Muito obrigado, desembargadora Regina. Anuncia o resultado. Apelação conhecida e não provida. Apelo de Maria das Dores Vieira Marcos, conhecido e não provido. E apelo de Banco Mercantil do Brasil S.A., conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, julgamento encerrado. Apelação civil de minha relatoria, José Ricardo Vidal Patrocínio, em que é apelante Aimoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e apelado José Rabelo Sobrinho. Falta votar o desembargador Gomes Correia, no 89 do PJE.
89 do PJE. Relator, excelente. Anuncio o resultado, unanimidade, apelação conhecida e não provida, os termos do voto do relator, julgamento encerrado. Por último, relatoria da desembargadora Regina Câmara é a apelação cível, em que a apelante Pedro Henrique de Souza Pinheiro Estevam e a apelada Associação Igreja Adventista Missionária, AIAMES e Fundação Edson Queiroz e Centro Universitário Uninta, Campus Itapoca, e apelada Universidade de Fortaleza, Unifor, faltando votar o eminente relator desembargador, eminente desembargador Leite Albuquerque. Vossa Excelência, acho que com exceção do desembargador Abelardo, sabe já do meu entendimento sobre essa questão de transferência entre instituições de ensino superior de particular para particular. Sim. Mas como eu estou sempre vencido desse particular, eu vou me curvar em respeito à colegialidade. Então, o anunciar... Vai para a técnica e tudo, não sei qual é o pensamento da Vossa Excelência. Esse cartão da relatividade. Uma doença emocional. Não é motivo para transferência. Sair do interior para cá. Não é motivo. A doença, ele tem que se submeter ao processo seletivo interno da universidade. Não, mas parece, o processo seletivo, que essa lei 92, 94, se não me engano, da fundamentação seria basicamente isso aí, que eu vejo como uma interpretação que deve ser vista primeiro a Constituição Federal. Mas eu estou, eu já disse, me envolvendo. É a autonomia didático-científica da universidade. Autonomia. Legalidade. Eu tenho várias decisões minhas a esse respeito. Autonomia administrativa. E agora, para não continuar, eu estou me curvando à colegialidade. Tudo bem, então vou anunciar o resultado. Desta parte, data vem, ela está bem fundamentada. A gente conhece. Vossa Excelência. Sou testemunha. Então, vou anunciar o resultado. A apelação conhecida e não provida, nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Com isto, encerramos a pauta de julgamentos de hoje e eu declaro julgados todos os processos lançados no sistema PJE e ESAG, que já obtiveram unanimidade, tudo nos termos dos votos dos eminentes relatores. Alguém quer a palavra para se manifestar sobre algum assunto, fazer alguma consideração? Desembargador Benevides? Vou encerrar, posso encerrar? Então, declaro encerrados os trabalhos